com o romanesco, mas não são romances propriamente ditos. Detesto tudo o que é estrutura determinada, porque eu acho que a arte é o desconcerto das estruturas. E o desconcerto das estruturas poéticas, o desconcerto das estruturas romanescas, o desconcerto das estruturas ensaísticas. Eu gosto de ir contra a corrente. O Unejar faz esse romance um pouco alegórico, né, metafísico, numa tradição narrativa como a brasileira que tem escassos exemplos, né, dessa família. Né? Porque a nossa tradição mais notável é para o romance realista, para o romance de costumes, e até para o romance histórico, né? Tem muita coisa por aí. Então essa narrativa dele, assim, sendo desmarcada de tempo e espaço, né? Quase sempre, né? Embora ela tenha alusão a elementos concretos. E sendo também baseada assim, em figuras um pouco, sei lá, inefáveis, né? Porque quem são aqueles personagens, né? A gente olha, mas quem são eles? Eles bebem água também como a gente? Não parece, né? A marca do Unejar narrador é também, voltando à imagem, é como a da narração bíblica, né? A casa foi ocupada pelo muro. Jacques se vira, de repente, amarrado nas mãos e pés, caçado. Um tigre entre as redes. Pasmos, os guardas o fitavam. Toda a ferocidade e o enigma terrestre. Com ouvidos longos, a velocidade adormecida. Mantinham-lhe reverência. Deu-se conta de que era o único sobrevivente da espécie. E alçando felinamente as narinas, o último. E eu até chego ao ponto de dizer que a minha ficção até agora ainda não foi descoberta. Por causa do diapasão que ela traz. Simbólico, de invenção, porque nós temos no Brasil grandes fabuladores, mas, sobretudo, também uma visão de pensamento que falta hoje na ficção contemporânea. O prosador Carlos Unejar é um prosador poeta. Se nós analisarmos os contos, esses contos curtos, esse último livro que ele lançou, na verdade são contos poéticos. Ele não consegue deixar a posição de um poeta quando faz prosa. E é interessante, mesmo na análise filosófica, ele sempre procura encontrar o que o homem tem de grandioso e de lírico dentro de si. E de um homem ligado ao Pampa. E o Pampa tem muito dessa coisa de eternidade, né? O Pampa sempre nos dá a impressão de que é aquela coisa antiga, né? Então quem vê o Pampa, não vê o Pampa de hoje, né? Vê o Pampa do passado. Nós não destruímos. Nós apenas fazemos uma nova construção. Mas para fazer uma nova construção, nós temos que partir das ruínas. Isso é uma virtude do escritor, enfim, do escritor convicto, né, do seu estilo. Essa característica de sujeito enfrentar opinião, vento, contra e tal. Porque, enfim, ele acredita que é assim que tem que fazer, né, e é isso. O artista tem direito de ser como ele é, né? Se ele vai se validar ou não ao longo do tempo, quem é que sabe, né? Alguns homens se compraziam em alimentar-se de pasto fresco, verdejante, buscando a igualdade digestiva com os seus dominadores, como se regressassem ao ritual de tribos primitivas, querendo capturar, comendo a perdida honra, o poder e o belicoso espírito dos animais. Mas os cavalos, ao contrário, se fartavam das iguarias humanas, firmando as caudas senhoriais ao solo, sentando junto à mesa, focinhando pratos, piamente mastigavam a civilização ocidental do ócio entre relinchos. O romance não é só o romance hoje. É poesia, é ensaio. Recentemente lançou uma história da literatura brasileira que é uma história sui generis da literatura. A literatura brasileira, desde a sua origem até a sua contemporaneidade, vista por um poeta
que está dialogando com a obra de outros poetas. Certamente é um livro polêmico, é um livro, eu diria que é uma visão pessoal da história da literatura brasileira. Ali, tentando me ater à sua sugestão, ali é a manifestação do prosador, não há dúvida. Então seria um prosador criativo, mas não propriamente no âmbito da criação. Seria um ensaísmo com visões pessoais desta objetividade chamada história da literatura brasileira. Muitas pessoas poderão questionar, porque de fato ele é provocador, ele é irreverente e ele desdenha uma certa tradição acadêmica de história literária. É um negócio meio monumental, estranho olhando do ponto de vista de um sujeito como eu que vive na universidade, assim, porque é um trabalho sem um método muito óbvio, não é isso? E sem uma, como é que dá para dizer, sem um roteiro, né, mais tradicional. E no fundo é uma visão muito pessoal do Nejar sobre, enfim, sobre a evolução da literatura, sobre autores em geral. Então é muito idiosincrático. Mas sendo idiosincrático, sendo assim muito marcadamente pessoal, é interessante, porque é um comentário dele sobre a literatura. A história da literatura brasileira é a história mais pessoal da literatura brasileira que eu já vi, porque é um grande literato, uma figura notável da literatura brasileira, que interpreta todos os autores que ele considerou relevantes na literatura brasileira de acordo com a sua maneira de ver. Então não é uma literatura disso, fulano de tal nasceu aqui, morreu lá, fez isso, fez aquilo. Ele pouco se importa com isso. Ele se importa em mostrar o que é que aquele poeta tem de diferente, aquele romancista, aquele filósofo, aquele ensaísta, aquele cronista, aquele jornalista trouxe de contribuição para a literatura. Eu fugi daquele ensino universitário. Cá para nós, com exceções, eles já esgotaram a paciência, entende? Dos leitores. Os grandes críticos ficaram fechados nas universidades. Quase não há mais crítico nos jornais. E, em regra, crítica, com exceções da nova geração, é uma crítica despreparada, que não respeita a trajetória dos grandes escritores. Ou então os omite, porque é muito mais fácil. E entram dentro de uma panelinha que é geral. Não, meu pai não gosta de tarefas pequenas. Ele gosta de ser desafiado, ele quer o monumento, quer o busto. Ele quer um enfrentamento histórico. Ele não podia fazer ensaios sobre contemporâneos, não. Ele tinha que recriar e remontar a história da literatura. E eu acho fantástico que ele é um dos escritores antigos, porque ele tem ambição. Ele tem a ambição de entender o mundo, de pesar o mundo. A ambição não é algo ruim, pelo contrário. Sabe? É a ambição de dizer como foi o seu mundo para os contemporâneos. Tudo que eu pesquisei ali, achei muito pessoal a sua visão e necessário. Os estudos sobre literatura brasileira também vão ganhando um pouquinho de padecimento do tempo, e o Nejar ventila um pouco isso com a sua visão pessoal. Foi o que me pareceu. Euclides da Cunha é um caso à parte. A passionalidade que terminou em tragédia pessoal integrava um temperamento corajoso, orgânico na lucidez implacável, com emoção à flor da alma que não o deixava em descanso. Nem o descanso que aos outros mortais era paz, amor, alegria, usufruiu. Foi uma geração sozinho, no princípio do século XX, em que o pensamento engatinhava, apesar de intelectuais do porte de um Machado de Assis, Rui Barbosa e Monteiro Lobato. Mas a mentalidade se aliava a uma monarquia em artigo de morte. Eu, por exemplo, escrevo uma crônica semanal no jornal Tribuna de Vitória. E tenho muitas crônicas que um dia eu vou fechar num volume. Porque eu gosto de discutir esse tempo que nós estamos vivendo. E a crônica me possibilita isso. O meu pai, na crônica, sabe o que ele faz? Ele faz uma espécie de vingança. O meu pai
ele encontra o perdão na poesia e prepara a vingança na crônica. Assim, ele está falando de alguém, de algum desafeto dele, com uma linguagem figurada. Tu pode estar vendo. Aí ele cria a nuvem é o porta-voz, sabe, dos desafetos dele. Porque o pai é muito gaúcho nesse sentido, ele é muito malandro, ele é catimbeiro, ele é irônico. A gente vê ele como poeta, leva ele muito ao pé da letra, né? O poeta, o sensível. O meu pai, ele é um gurizão, ele é uma criança grande, sabe? Ele faz ele apronta, né, rindo. O Nejar é um homem que escreve com paciência, não necessariamente que ele demore para lançar de um livro ou que os livros dele sejam lançados com grandes intervalos de tempo, às vezes até são, mas ele, num certo sentido, escreve contra o tempo, ele escreve pacientemente, abordando o tempo e o efeito do tempo sobre seus personagens e sem muita, digamos assim, conexão com uma espécie de sistema literário. Ele faz a obra que ele acha que tem que fazer, independentemente do que está na moda, ou é quente, ou seria quente, num certo sentido, ou as influências que estão circulando no sistema literário da época. Tanto que ele já atravessou aí 40, 50 anos com uma poesia e uma obra bastante consistente em si mesma, né? Ele é o leitor mais preparado que eu conheço, né? Ele desmonta mundos com muita facilidade. Ele tem um Borges que enxerga dentro dele. O Nejar não tem similar a ele, tá? O Nejar, ele constrói uma carreira, digamos, bastante nítida e, eu diria, única. Ele consegue expressar-se muito bem, com uma dicção muito pessoal, né? Logo de saída. Nos primeiros livros a gente já vê que ele era um cara particular, né? Mais de uma pessoa já disse isso sobre ele, né? Que ele tem uma dicção como do Velho Testamento, né? Você parece uma voz potente assim, de um Deus inaugurando o mundo, né? Então se fez assim, se fez assado e tal. O que também, por outro lado, combina com essa tradição árabe da qual ele é originário. E Ponteiro foi um homem que me tornou conhecido lá fora. Nas suas traduções, como também Nelly Novaes Coelho me fez muito conhecido em Portugal, como a revista Colóquio Letras de Lisboa já publicou muitos artigos sobre a minha poesia, inclusive sobre a épica, escrito por Donaldo Schiller, que é um ensaísta gaúcho. Então, o meu nome foi se propagando. É um homem que nos surpreende a cada dia, né? Porque ele é uma espécie de um caleidoscópio de imagens que não se repetem. Então, cada livro do Carlos Nejar é um momento de surpresa, de perplexidade, de beleza e de descoberta. O Nejar é um poeta múltiplo. Eu diria que você pega os volumes A Eterna Juventude, os volumes extensos de poesia da obra completa do Nejar, eu diria que não há um poeta ali, há uma multidão de poetas. O difícil é você achar qual dos poetas você vai abordar no momento da leitura. Existem os autores antigos e autores clássicos. Há certos autores que no passado foram importantes e depois desapareceram. Os clássicos são aqueles que permanecem no tempo. Nejar é um autor clássico, vai ficar sempre na literatura brasileira. O poeta Carlos Nejar merecia, talvez, um córrego mais aberto na literatura brasileira, pela sua pessoalidade, pela consistência da obra dele. É a pena que eu não trouxe um poema nejariano, em que eu lhe declaro que o Nejar mergulha no mundo das palavras. O mergulho dele é um mergulho fantástico. Ele pesca o melhor das palavras. Se a função da literatura é essa valorização da palavra, e a palavra como espinha dorsal da consciência,
Nejar é um grande batalhador da palavra. No primeiro ano que eu dei aula, por total casualidade, aconteceu de um aluno estar lendo em aula, no ensino médio, eu estava lendo um dos livros de poesia daquela fase inicial do Nejar. E me mostrou, e eu conhecia e tal, a gente resolveu fazer um seminário, fizemos encontros fora da aula, de alunos interessados em ler poesia. E eu me lembro, assim, muito vivamente do fervor dessa leitura. Meu pai é um poeta, crente do seu ofício, é quase um xamã, um curandeiro. Ele precisa do sagrado. É o poema como sagrado. O escritor Carlos Nejar foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 24 de novembro de 1988, sucedendo ao escritor Viana Mogg. Tomou posse no dia 9 de maio do ano seguinte. Venho do Pampa, o universo. Venho das nascentes do Rio Grande para a palavra. Venho de uma gente infatigável, com Gesualdo Monte, Miguel Pampa, Miguel Poente, Francisco Tesser, o vereador de Pássaros, os viventes, os peões do campo e os viandantes das cidades, os anônimos da árvore do mundo e sonhos poucos, os executados e os libertos, os que não podem e querem falar, os que falarão sempre na minha voz, os persone-poemas, os coletivos entes. Venho deles, e com eles não terminarei enquanto respirarem. Venho com os poetas mais velhos, novos, sem idade da minha terra, porque a terra é indivisível na palavra e universal como as árvores ou o mar. Não nos calaremos. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito, feito pra amar. Americana pátria, morena, quiero tener. Guitarra, canto livre em tu amanhecer. No pampa, meu pala voar, estrela de vento e luar, vento e luar. Vamos semear, companheiro, no coração manhãs e frutos e sonhos pra um dia acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Americana pátria, morena, quiero tener. Guitarra, canto